não é? Nós temos aí uma situação bastante interessante, não é? Nessa construção nós temos uma situação bastante interessante que eu quero colocar para vocês, não é? Que basicamente, não é? Basicamente, vamos tentar seguir as mesmas regras formais. Então, quais são as dicas que eu estou dando para os colegas que vão fazer uma assembleia virtual? Dr. Marcelo Marques, meu querido primo, vice-presidente da Comissão de Direito do Transporte, eu digo que nós temos simplesmente que seguir o seguinte raciocínio: mesmas formalidades existentes na Assembleia presencial, mesmas formalidades na Assembleia virtual. Então, convocação conforme especificado na convenção, temas que vão ser debatidos para eventual aprovação e uma ferramenta hábil para a votação. Não dá, gente, para a gente poder fazer uma assembleia virtual de um condomínio de 250 unidades, pelo menos pela minha humilde visão, por meio do Zoom com um chat aberto. Vai ser objeto de apocalipse social. Não tem como. Todo mundo vai querer falar, todo mundo vai pedir a palavra, vai ser um apocalipse. Eu acredito que nós podemos criar regras para isso. Uma vez já antecipadamente enviados os temas e os tópicos, as pessoas podem mandar antes, por meio de um e-mail cadastrado, quais são as suas objeções e as suas ponderações para serem debatidas e, claro, abrir obrigatoriamente um chat para discussão. Agora, num condomínio de 200, 300 unidades, é impossível. Existem outras ferramentas, como, por exemplo, a Lelo oferece, de manter aberto, por exemplo, a votação, num período em qual se realiza a assembleia, ou posteriormente, não é? Mas eu acredito que isso é um problema grave, porque viola a ideia de que a assembleia tem que começar e terminar. Então, nós temos essa questão de legalidade. Então, existem ferramentas, existem técnicas que podem ser utilizadas, por exemplo, o sistema de chat, o sistema de enquete dentro dos sistemas das próprias administradoras, que podem solucionar esse problema, não impedindo o direito de votação. Dica para que não tenha problema de anulabilidade. A administradora tem que estar muito preparada a atender os interesses de quem, gente? De cada uma dessas respectivas pessoas. Nessa minha convocação, tem 4 idosos. Eu fiz questão de eventualmente ligar para cada um deles e falar: você conhece a ferramenta, você precisa de acesso, você quer que o seu filho participe, ou você precisa de auxílio? 2 pessoas disseram que queriam auxílio, as outras 2 falaram não, se viram. Eu falei: ótimo, tá bom. Mas que tenha a possibilidade de acesso. E para dar o registro, professor, o que vai acontecer? Então, esse é um problema, gente. Se eles queriam uma lei para possibilitar essa situação, agora nós precisamos de uma lei para regulamentar. E cabe à Corregedoria de São Paulo agora dar as regras do jogo para o efetivo registro dessa ata. Enquanto não houver, há insegurança jurídica, doutora Tatiana. Né? Porque, pergunta, a ata tem que ter assinatura do certificado digital da secretaria e do síndico? É uma pergunta. Eu não tenho essa resposta. É obrigatória a lista de presença dos participantes? É uma pergunta. Eu não tenho essa resposta. Não é? E esses são alguns pontos interessantes, né? Que são que devem ser colocados para nós. Né? Mas eu digo, vamos tentar manter os mesmos requisitos. Então, a orientação que eu tenho dado é: vamos fazer a assembleia, ela começa e termina na data de realização. Para não ter problemas de ausência de registro, eu vou passar posteriormente, seguindo todas as medidas de distanciamento social, né, todas as medidas de distanciamento social, colhendo a assinatura dos participantes. Então eu abro essa possibilidade, a gente arruma uma pessoa para fazer isso e vai passando, colhendo as assinaturas, para tentar dar o máximo possível de legalidade. Não é? Claro que tudo isso eu estou trabalhando com especulações, lembrando que podemos estar diante de um condomínio da MRV, né, meu querido doutor Juninho? E nós podemos estar dentro de uma situação específica, nada contra a MRV, mas são o que eu chamo de condomínios gigantescos, dentro de um condomínio de casas aí que pode ter uma característica bastante diferente. César, pode ser mista? Eu acho que sim. Eu acho que sim, pode ser mista. Pode ser metade presencial, metade online? Eu acredito que sim, possa ser também nessa situação. Mesmo porque, eu não sei se vocês concordam, já era feita de forma virtual por meio de procurações. Né? Então, nós poderíamos aí trabalhar essa respectiva situação
como uma forma de criação, e eu acredito que esse é um legado que nós vamos ter, e vamos ter muitas ações no futuro por conta disso. Muitas ações por conta disso, e eu acho que nós temos que nos pautar na lei. Pergunto, o síndico distribuiu uma ação para ser mantido na condição de síndico até dia 30 de outubro, por quê? Tem provas de que foi impossível a celebração da Assembleia Virtual? Qual foi o motivo do mantenimento dele lá nessa respectiva situação? São perguntas que eu acho importantíssimas para serem respondidas, mas infelizmente nós vamos ficar à sorte do judiciário, sem lei que regulamente de uma forma mais profunda, mas este é um problema para o futuro e não só para o presente. E pergunto a minha querida presidente, Tatiana, se porventura, da mesma forma que nós não vamos colocar possivelmente nossos filhos na escola nos próximos 6 meses, que se vierem, que se anunciarem no próximo semestre, eu vou perguntar, enquanto não for feita uma vacina definitiva, quem que está no grupo de risco que vai querer participar de uma assembleia ordinária ou extraordinária? Eu acredito que os efeitos disso vão seguir durante muito tempo e que o melhor caminho, de fato, seria, inegavelmente, nós mantermos a possibilidade das assembleias virtuais daqui em diante, ou seja, ad eternum, se possível, né? Se possível, mas haverão várias vozes no sentido contrário, dizendo que não há regulamentação, e se não há regulamentação, nós não podemos fazer. Bem, esse é um problema para o futuro, e nós vamos ter muita judicialização por conta disso. Só eu, fui consultado 7 vezes por parte de condôminos para contestar ações nesse sentido. E sem brincadeira nenhuma, doutor Juninho, todas as situações que as pessoas distribuíram a ação, elas já sabiam que possivelmente seriam destituídas do cargo e têm problemas de prestação de contas, né? O problema é que muitas das vezes a parte contrária, ou ex-adversum, que não existe, é pessimamente organizada e não tem documentos suficientes para contestar essa respectiva ação. E eu sou muito verdadeiro nisso. Esse é um processo que precisa de agravo de instrumento, precisa de despacho com o juiz, precisa muitas das vezes conversar com o desembargador para reverter a liminar que manteve ele lá. Não é uma ação fácil, mas é uma ação que, para mim, seria muito interessante sair destituindo o síndico que distribui ações sem necessidade para ficarem mantidos no cargos de síndico, porque a gente sabe nessa respectiva situação é bastante complicada. E vejam, gente, eu não estou falando mal dos síndicos, né? E é interessante de falar de síndico condômino ou síndico não condômino, eu conheço o posicionamento aqui do nosso doutor Juninho, mas sejam eles, então, síndicos profissionais ou síndicos moradores, não é? Cada um com seus respectivos interesses. É uma situação bastante interessante. Bem, então, eu entendo que esse é um ponto fundamental. O mandato do síndico ser prorrogado nessas situações era um primeiro ponto. E o segundo ponto, um problema bastante interessante, que é a questão das assembleias, e a gente pode falar mais sobre elas no momento oportuno, senão eu fico falando só sobre assembleias e não falo, eventualmente, das questões atreladas aos 3 S: sossego, salubridade e segurança. Bem, esse é um outro ponto, né? Esse é um outro ponto que me incomoda muito. Existia no código, no regime emergencial, a possibilidade do síndico, 2 pontos, de forma unilateral, ponto e vírgula, determinar o que se cerrasse ou se fechasse as áreas comuns, havia essa previsão lá, e havia previsão também de que o síndico tem poderes, não para impedir, claro, mas para fiscalizar exatamente o que está acontecendo, por exemplo, no que se refere festas, reuniões e aglomerações dentro das unidades autônomas. Bem, mais uma vez, independentemente de posicionamento político, eu quero deixar isso bem claro, né? Não tenho nenhum problema com o governo Bolsonaro, ou pessoalmente com o Bolsonaro, também não tenho nada a favor nesse mesmo sentido, eu quero me mostrar simplesmente imparcial nesse sentido. Ele foi lá e vetou, né? Há quem diga, não é, que foi por conta dos problemas que ele tem com o condomínio dele, que diz que é bastante agitado, e diz que eles, na declaração dele, isso não fui eu que fiz, né, diz que ele falou assim: não vamos dar poder para super síndicos. Eu simplesmente vetei os artigos do regime especial emergencial, sendo que isso cabe à coletividade decidir. Ótimo, concordo com ele também. E uma frase que eu tenho repetido de forma incessante: a decisão cabe à coletividade,
mas a responsabilidade civil, penal e administrativa ao síndico. Ao síndico, né? E eu tenho debates assim que são muito interessantes com pessoas que eu respeito muito, e uma delas é o professor Flávio Tarturcio. Marcelo Marques sabe durante muito tempo, o doutor Marcelo Marques, que eu tenho um relacionamento com ele de longa data, não é? E esses dias ele falou o seguinte, lá num dos grupos que nós temos, falou assim, olha, eu acho que qualquer tipo de restrição da área comum é abusiva, por uma questão de uma situação de necessidade e social, e uma questão bem clara de que nós temos aí a situação de que as pessoas precisam, muitas das vezes, se locomover, né? E precisam aí também trabalhar a ideia de que tomarem sol e etc, etc, etc. Bem, eu, num primeiro momento, concordo com ele, mas discordo em outro momento, porque eu falei para ele que a realidade do condomínio dele, porque ele tinha dito da condomínio dele, eu falei que não era a realidade de todos os condomínios do Brasil, né? Então, é claro que não é o caso dele exatamente, mas um condomínio, por exemplo, de uma torre única, um apartamento por andar, ao qual nós temos a maioria de pessoas idosas que precisam fazer as suas caminhadas. Imagine, doutor Marcelo Marques, uma situação clara de que uma pessoa precisa fazer caminhadas, pois está se recuperando de um infarte, por exemplo. Eu não desceria no elevador, mas ele quer caminhar no sol, né? Eu deixar ou limitar essa caminhada dele, de certa forma, seria algo muito penoso. Agora, eu não posso comparar isso com um condomínio de 900 unidades autônomas que tem uma piscina no meio do caminho, porque aquilo ali, meus caros, vai parecer o Wet n Wild no final de semana. É impossível você controlar 900 unidades, lembrando que, eu escutei isso por várias vezes, o síndico vai passar, vai chamar, o síndico tem poder de polícia. O síndico não tem poder de polícia, ele tem poder de orientação, ele tem poder de esclarecimento e ele tem poder de multar caso exista uma situação de não observância da convenção ou do regimento interno. Multa! Agora, vamos fazer o quê, doutora Tatiana? Como aconteceu, por exemplo, num caso aqui em Mogi das Cruzes de um MC, e nada contra os MCs que cantam funk, muito pelo contrário, mas ele simplesmente tinha prenúncio de uma doença de Covid, era um condomínio de lotes e não um condomínio edilício, já sabia que possivelmente estava doente e gravou um videoclipe com mais de 20 pessoas dentro do lote dele e 3 dias depois diz que testou positivo para o Covid. O que o síndico pode fazer? Ele não pode fazer muita coisa. Os vizinhos vão noticiar a polícia por crime de contágio, ele simplesmente vai autuar o lote, se for possível, de acordo com as condutas da associação de lotes, e com certeza não há mais muito que possa se fazer. O síndico também tem as suas respectivas limitações, não é? Então, o que ajudaria muito era ter mantido, era ter mantida, aquela condição que foi vetada, porque isso não é superpoder, gente. Isso não, para mim, segundo o meu humilde ver, não era percebido como superpoder. Ele era responsável civil e criminalmente. Então, unilateralmente, é claro que ele não tomou essa decisão sozinho, ele precisava se conciliar apresentar a situação aos conselheiros para ele poder ficar tranquilo na decisão. Agora, veta-se essa possibilidade e simplesmente todos os síndicos profissionais ou síndicos não profissionais, assim a gente pode dizer, ficam vendidos. Vendidos. Porque o que aconteceu? Logo quando o regime emergencial entrou em vigor, da mesma forma que aconteceu agora das assembleias virtuais, eu fui consultado por 300 mil pessoas, dizendo, e aí, eu fecho ou eu abro? Sabe o que eu disse? Não tem como convocar uma assembleia, porque a gente não sabe muito bem como é que está acontecendo, faz enquete. Faz uma enquete no Google Forms, sei lá, para tentar resolver esse problema, para saber se abre ou se fecha. Para tentar, ao mínimo, consultar todos. Não é uma boa parte deles, para você ficar mais tranquilo. Mas agora você está numa situação complicada. Agora, eu gostaria de saber, doutora Suzy, se algum juiz condenaria se algum juiz viria condenar algum síndico por ter fechado essas áreas comuns nesse exato momento. Eu acho pouquíssimo provado, porque tinha uma situação de saúde pública nessa respectiva situação. Mas pode ser que aconteça agora, por conta da ausência disso no regime emergencial,
de condenação por parte de algum síndico desse sentido. E não é só isso, gente. Né? Continuamos com problemas graves de restrição de locomoção. É engraçado isso, mas estamos afrouxando algumas coisas na quarentena, mas vem o prefeito de São Paulo e diz que a quarentena continua. Tem muita gente em casa ainda, muita gente em casa. E aí temos um problema, por exemplo, para mim, muito interessante, doutora Alice, é de obras em unidades autônomas. As obras nesse respectivo período, né, foram limitadíssimas, somente para obras necessárias, em horários específicos para não incomodar mais as demais pessoas que estão dentro das unidades autônomas, e várias restrições foram impostas nesse sentido. Fui consultado 3 vezes da seguinte situação: olha, meu síndico é super legal, mas os vizinhos são chatos pra caramba. Ele me impôs uma restrição de só poder fazer obra emergencial no prazo de 3 horas por dia. Eu falo, beleza, tá legal. Mas as regras estão afrouxando e minha obra está atrasando. Eu vou ter que devolver minha casa e morar de aluguel. E aí? Com o afrouxamento, né? Com o afrouxamento, será que eu não posso ter um período maior para poder realizar minha construção? Eu falo, olha, eu não sei se o síndico está certo ou se está errado. Se tivesse previsão na lei, ele estava mais seguro. Agora você pode forçar, se for o caso, judicialmente, dizendo que se foi afrouxadas as regras de quarentena, você quer um período maior de construção. Agora, também não acho certo, porque tem pessoas que estão dentro das unidades autônomas que estão nessa mesma construção. Então, a resposta jurídica se torna mais difícil. Não sei se o doutor Juninho concorda comigo. Porque se eu tivesse previsão na lei, eu falo assim, olha, o síndico está certo, ele tem a possibilidade de restrição da construção, ele está dentro do princípio da legalidade, a sua obra é uma obra necessária que pode acontecer, se é uma obra não necessária não poderia nem acontecer, e segue o jogo. Mas esse veto vai fazer judicializar muitas outras coisas que também podem dar problemas gravíssimos nessa respectiva situação, né? Então esse é um tema bastante interessante. Poderia falar de muitas outras questões, como questão de mudança, despejo, né, que eu gosto muito de trabalhar, situações de casos confirmados e suspeitos, porque nós vamos continuar tendo os casos confirmados e suspeitos no futuro, mas prestigiando aqui o nosso querido vice-presidente da Comissão de Transportes, uma das coisas que me chamou muita atenção foi uma lei municipal do Rio de Janeiro, dizendo que, abre aspas, acreditem se quiser, que tendo em vista a pandemia, os controladores de acesso não podem impedir a entrada das pessoas que realizam delivery dentro do condomínio até a porta da unidade autônoma. Vocês entenderam o problema? Então tem uma lei municipal lá do Rio de Janeiro, claro que ela não veio aqui, por sinal, a legislação estadual e municipal mexeu muito pouco com a questão condominial, né? Eu tenho percebido, em outros estados isso foi muito forte, Fortaleza teve muita lei, Rio de Janeiro teve muita lei, Distrito Federal teve muita lei que mexeu na organização local dos condomínios, mas em São Paulo quase nada. Eu fico imaginando uma questão, se tivesse algum dos colegas de segurança pública aqui no nosso encontro, dizendo dessa possibilidade irrestrita da entrada e saída desses trabalhadores do transporte e o problema que eles teriam também de responsabilidade civil nesse respectivo sentido. A gente sabe que o pessoal do delivery, não é? Principalmente do uso dos aplicativos, já sofrem discriminação, já tem problemas aí de trabalhistas, já tem problemas de vínculo de emprego, e há quem sustente veementemente que isso seria um grande problema de segurança dentro das unidades autônomas e uma questão de quebra aí, de quebra clara de uma situação de entrada e saída dos prestadores de serviços. Porque o caminho sempre é o seguinte, né? O entregador, como regra geral, ele fica na portaria e o proprietário desce para poder pegar a alimentação. O problema, e que nesse sentido se apresenta, é que quem está com Covid, por exemplo, não poderia descer. Essa é a história. Mas existe uma questão prática, que eu acho que também vai se perpetuar após a questão da pandemia, é que os síndicos precisam ter protocolos quando informados, protocolos de ocorrência de pessoas com positivo. Assim, é super importante você informar lá o síndico, porque o que pode acontecer, doutora Tatiana, nesse caso, e eu acho que é o correto,
né? Você sempre tem, na medida possível, um porteiro ou um vigia. Né? Um porteiro e um vigia. Ou um Honda, nós podemos colocar assim. Por que não o Honda recepcionar aquela comida e levar até a porta? Ele desce, não fica no corredor, e a pessoa pega a comida dela. Ou, eventualmente, criar uma ideia de uma vizinhança dentre os condôminos de forma solidária, que o seu vizinho, eventualmente, possa buscar, caso não tenha Honda, para não deixar o posto descoberto. Então, eu acredito que muita coisa vai mudar daqui para frente, e os impactos da Covid dentro da atividade condominial são enormes, né? Eu poderia falar de muitas outras coisas, mas busquei um tema específico do nosso colega aqui, vice-presidente da Comissão de Transportes, que é uma das coisas que me incomodam aí, as críticas extremadas de cada um dos lados. Eu nunca gosto de crítica extremada. Eu sei que existe uma questão do preconceito com o pessoal que trabalha com a atividade de delivery, não é, dos aplicativos, mas essa é uma preocupação que, para mim, agora me parece bastante interessante. Imagina se alguém chega na sua portaria, no seu condomínio e fala: não, mas tem uma lei que obriga ele a entrar até a porta, deixar aqui no meu chão e vai embora. E tal. Até aí, nós temos bastante problemas nesse sentido. E por fim, prometo que é por fim, dentro dos 3 S's, eu acredito que isso vai se estender aí durante muito tempo, e muitas ações vão correr por conta disso, e há uma política geral da nossa OAB estadual, que são os casos de violência doméstica que simplesmente saltaram de uma situação de que já era terrível para uma situação abominável. Né? Então, já era uma situação terrível e era uma situação abominável. Existem outros estados, tá? Não São Paulo ainda. Eu conversei com o nosso presidente da Câmara dos Vereadores, Eduardo Tuma. Ele disse que estava tomando providências nesse sentido, mas disse que tem uma lei federal, então ele está acompanhando a lei federal, né? E de que existe, esse é um ponto polêmico, de que nesses outros estados, como Santa Catarina, vários estados aí do norte e do nordeste, de que o síndico é obrigado a informar a autoridade policial de casos de violência doméstica. Há uma lei nesse sentido por conta do humus público do síndico, né? A pergunta é: o síndico tem de verdade esse humus público? Ele é obrigado a informar a polícia em casos de violência doméstica? Né? E esse é um ponto que os síndicos agora têm que enfrentar, e estão enfrentando casos terríveis de violência doméstica dentro das unidades autônomas, mas que vão, com certeza, aí, se replicar para os próximos meses, tranquilamente, né? Tranquilamente, daqui para diante. Bem, eu me estendi praticamente aí até mais do que eu poderia falar. Eu peço Vênia por ter falado tanto aqui, doutora Tatiana, obrigado mais uma vez pelo convite. A doutora Cláudia, também mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu vejo aqui pessoas queridas da nossa comissão mais uma vez. Então, eu vou encerrando a minha fala por aqui e fico aberto aí para eventuais esclarecimentos e dúvidas que possam surgir nos próximos minutinhos aí. Muito obrigado à presidência da casa, muito obrigado a todos os presidentes e vice-presidentes que estão presentes, muito obrigado aos meus colegas, aos meus colegas aqui de comissão, e eu sempre prometo que eu vou ser mais efetivo nas nossas reuniões, mas infelizmente a nossa agenda aqui fica um pouco complicadinha e a gente não consegue sempre atender os pedidos da nossa presidente. Então, presidente, você sempre sabe que possa contar comigo, sempre que precisar, não só agora à distância, mas presencialmente. Se quiser montar uma comissão para a gente poder montar alguns artigos pequenos, ainda que pequenos, para juntarmos nos nossos vídeos da comissão, tanto escrito quanto vídeos, você saiba que você sempre pode contar comigo. Obrigado pela acolhida. Sendo assim, agradeço todos os presentes. Obrigado, gente. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor, em nome da comissão. Agradeço toda a explanação. Será que, não sei se alguém teria alguma pergunta? Se alguém tiver pergunta, pelo próprio aplicativo, tem como levantar a mão? Não. Só uma observação. Posso perguntar? Pode, doutora. Claro. Doutor, na sua visão, o que seria esse caráter emergencial para justificar a realização da Assembleia Virtual
quando a lei estabelece a prorrogação do mandato vencido até, ainda que tenha vencido nesse período de 20 de março até 30 de outubro. O que você entende por caráter emergencial? Basicamente, as situações mais graves, né? A necessidade, eventualmente, de uma obra emergencial de fachada, a situação específica de ausência, muitas das vezes, de deliberação ou atendimento de um comunique-se de um corpo de bombeiros, né? Eventualmente, questões relacionadas à ausência de prestação de contas, que também incomoda muito, a necessidade específica de prorrogação ou não dos mandatos dos síndicos, porque alguns bancos eventualmente não estão liberando a prorrogação por meio de declaração, dentre algumas outras situações que nós podemos ter aí com questões de deliberação emergencial como essa, se você for pensar, liberamos as áreas comuns ou não liberamos as áreas comuns, né? Ou umas situações também que para mim de caráter emergencial nesse período ao qual nós estamos de pandemia, não sei se assim, a questão da coleta do lixo se tornou muitas das vezes um estado de apocalipse dentro dos condomínios, porque a coleta diminuiu e a produção triplicou. Vamos fazer o que com isso, né? Quais são as deliberações importantes de uma AGE nesse sentido? Então, por exemplo, a administradora abandonou o condomínio, o síndico e o subsíndico não querem mais tocar o condomínio, simplesmente viram as costas e renunciam o mandato. Então, tem bastante coisa. A empresa de segurança simplesmente se descobriu que não está recolhendo o INSS dos funcionários. Então, são situações extremas que requerem decisões que não cabem exclusivamente ao síndico, porque eventualmente elas não podem ser ratificadas lá na frente, deixando o síndico numa condição aí de responsabilidade muito sensível. Ok, obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Não, senão vamos já encerrando a nossa reunião de hoje. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá, doutor. Posso fazer a pergunta? Pode, doutor. Doutor, dentro do que a doutora Lisa apresentou, algo que me preocupa é justamente essa carta do síndico em relação às instituições financeiras. E eu acho que isso está muito ligado até ao próprio o corpo diretivo. Porque, como não existe ainda uma formalização legal, o banco não é obrigado a aceitar uma carta simplesmente do síndico sem saber a administração do síndico. Nesse contexto, essa carta, em tese, deveria ser assinada pelo síndico e conselheiros ou só a assinatura do síndico já basta? Eu acredito sempre que, nesse caso, a gente reza a maior, vamos dizer assim, a maior possibilidade possível aí de assinaturas e de signatários nesse sentido, né? É claro que quem representa o condomínio ativo e passivamente teria poderes para fazer exclusivamente isso, de acordo com o Código Civil e com o Código de Processo Civil, é o síndico. Mas veja, se eu fosse, por exemplo, a instituição financeira, eu veria com os bons olhos, muitas das vezes, a ideia do conselho assinando em conjunto. E seria muito melhor, se fosse o caso, não é? Se houvesse alguma decisão judicial nesse sentido que coubesse essa prorrogação. Mas distribuir essa ação somente por distribuir, por mero medo de que eventualmente ela não possa ser aceita, por mim, já é algo um pouco estranho. Então, para mim, nesse caso, eu teria a assinatura deles e dos conselheiros, se possível, né? Se possível, e eventualmente, no caso de negativa, a necessidade de judicialização não tem jeito. Não tem jeito. E, claro, sobre o manto, ou sobre ainda a possibilidade de dizer por que não foi feita uma assembleia virtual, se assim era possível, né? Então, essa questão da dificuldade da renovação dos mandatos junto aos bancos já existe por conta das fraudes que existiam de forma sucessiva. O Bacen determinou isso de uma forma bem clara e muitas das vezes o bloqueio dessa conta é automático, independe do próprio
gerente da conta, a gente sabe muito bem disso, é por conta das fraudes. Então, a gente nunca pode presumir a má-fé. Eu sempre digo isso, né? Má-fé no direito civil não se presume, o que se presume é a boa-fé. Mas me parece que existem ferramentas por conta do abuso existente aí na condução desse assunto dos síndicos. Então, se você tiver assinatura dos conselheiros, ótimo, porque me parece que não há um dissenso e não há um contrassenso nesse sentido. E que quem se sinta-se resignado pela impossibilidade que ajuize a ação, que mande instituir uma assembleia nesse sentido, o que tem acontecido também, de uma forma, vamos dizer, bem mais tímida do que da inversa, dos síndicos pedindo a prorrogação dos seus mandatos, mas tem acontecido, eu já vi umas 2 ou 3 decisões que os condôminos distribuíram a ação e o juiz mandou fazer ação, um aqui do Fórum de Pinheiros e, salvo me engano, um do Distrito Federal. Ok, muito obrigado, doutor. É um grande amigo, meu caro. Obrigado. Eu que agradeço. Até logo a todos. Obrigado. Mais alguma pergunta? Transmito o pedido de desculpas à doutora Cláudia, ela teve problema de conexão e no fim não está conseguindo participar, mas ela está acompanhando, creio que pelo áudio, mas por imagem ela não está presente. Agradeço a participação de todos e se não temos mais perguntas, podemos encerrar, doutor? Perfeito, está tudo ótimo. Sim. Boa noite a todos. Muito obrigado. Parabéns, doutor. Boa. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Até um próximo encontro. Até logo. Até mais. Pronto aqui.